Fala pessoal, tudo bom? Professor Flávio Barcelos aqui em mais uma aula do nosso projeto de aulas semanais Cursol Energia Solar. Toda semana, toda segunda-feira às 8 horas eu publico uma aula nova, um conteúdo inédito, sempre falando sobre energia solar fotovoltaica, beleza? A gente hoje está nós estamos na nossa 51ª aula, né? Eu tenho que dar uma paradinha para não perder as contas. E isso é muito importante e significa muito para mim, porque são nada mais nada menos do que 51 semanas, né, no ar. Estou quase fazendo aniversário, a gente está quase fazendo aniversário de quando estreou, de quando iniciou essa série de aulas semanais. Já é maior do que um curso regular, um curso de graduação, uma cadeira dentro de uma faculdade, é maior do que uma cadeira de especialização, tá? É maior do que uma matéria que se veja no mestrado, num doutorado. Então a gente já tem uma quantidade de conteúdo aqui respeitável e isso me deixa muito feliz, certo? Isso vai ao encontro da minha meta, da minha bandeira, né, que é de levar o conhecimento, de divulgar a tecnologia solar fotovoltaica para um número cada vez maior de pessoas. E nessa jornada eu conto muito com o seu apoio, com a sua ajuda. Como é que você pode me ajudar? Você pode me ajudar divulgando esse projeto, divulgando esse canal, essa aula, esse vídeo. Se essa aula te ajudar, fizer sentido para você, colaborar, contribuir na sua capacitação, na sua formação, você compartilha ela, né, no seu grupo profissional, no seu grupo de colegas estudantes, pessoas, né, que vão se beneficiar desse conteúdo. Uma outra forma de você me ajudar também é você dar um like nesse vídeo, porque você vai me sinalizar, vai me mostrar que o conteúdo que eu estou preparando está indo ao encontro da sua expectativa. Ok? Se inscrever no canal também é bastante importante, porque à medida que o canal vai crescendo, eu vou tendo um feedback de que esse trabalho, esse esforço, essa energia que eu estou despendendo, né, ao parar toda semana, gravar essa aula, preparar esse conteúdo, preparar esse material para vocês, está valendo a pena, né? Está sendo proveitoso, beleza? Então, dados esses recados aí, a gente hoje vai falar, né, nessa nossa 51ª aula, a gente vai falar sobre as características de tensão e de corrente em um módulo fotovoltaico. Okay? Esse é o título da nossa 50ª aula, da nossa aula número 51, né? Que é tensão e corrente em módulos fotovoltaicos. Na verdade, a gente vai fazer um estudo, vai fazer uma análise do comportamento de uma string inteira, né? De um painel inteiro, de um conjunto de 12 módulos que eu tenho instalado no laboratório, lá na universidade, e esse sistema ele envia os dados pela internet, eu tenho esse monitoramento e vou mostrar para vocês aqui no computador e eu vou fazer algumas análises, algumas observações, algumas reflexões que são muito importantes, mas que você não vê, né, em nenhum treinamento, em nenhum curso por aí. Esse é o tipo de informação, de conhecimento que ele está um pouquinho mais profundo, né? Por estar no setor, por estar trabalhando com isso, eu assisto, eu vejo uma série de vídeos, uma série de canais que o pessoal costuma publicar por aí, vejo que o conteúdo é muito superficial, né? É muito limitado de aprofundamento técnico. Então, essa aula ela vai trazer um pouquinho disso aí. Como você sabe, dentro desse nosso projeto, a gente abrange e a gente tem aulas, né, que abrange desde o nível iniciante, do beabá, do básico mesmo, até o nível avançado, né, passando por todo o espectro aí de intermediário e pessoas que já têm alguma experiência, mas que estão precisando se aprofundar, beleza? Então, eu te convido aqui no meu computador para a gente analisar. Então, olha só. Ok, então o que você está vendo aí, né, é a tela do sistema de monitoramento, tá? O data logger que está online, está transmitindo as informações captadas nessa planta. Essa planta é uma planta de 2,88 kW pico, ok? E hoje, né, no dia 2 de novembro, ela produziu, né, aqui está a potência instantânea dela aqui, ó, 22
11-02, ela teve o seu pico de potência aqui às 11h40, né, 2.374. Hoje, né, hoje foi um dia bem nublado aqui, então ela não alcançou o seu pico de potência não. Na verdade, foi um dia não nublado, mas não predominantemente nublado, né? Teve até uma produção razoável aqui de Today Energy, energia de hoje, 14 kWh, certo? Então, se a gente fizer a conta aqui, 14 kWh, a gente tem 14 dividido por 2,88, porque são 12 módulos de 240 watts. Então, dá 2.880, 2,88. Eu dividi 14 por 2,88, eu obtive 4. Deixa eu ver aqui, 14, 2,88. 4,86 é o HSP de hoje, né? Horas de sol pleno. Se a gente considerar a potência máxima, na verdade não é o HSP isso aí, né? Porque ele não atingiu 2,88 em nenhum momento do dia, ou seja, eu estou fazendo mais ou menos uma análise se a gente tivesse tido o nível de radiância de 1000 watts por metro quadrado, eu teria um HSP de 4,86. Mas na verdade teve ele ficou um pouquinho abaixo, né? Hoje o dia, como eu falei, foi meio nublado, então a gente não pode fazer essa conta dessa forma. Mas é só para dar uma ideia, só para ter uma ideia. Então, beleza, o meu sistema agora no momento está offline, né? Já está, ele só teve ativo aí até as 17h30 mais ou menos. Depois ele desligou, tá? Ele parou de gerar. Mas hoje não é um bom dia para fazer a análise que eu quero. Então eu vou vir aqui, né? Fazer uma análise aqui da nossa planta. Vou pegar aqui que você está vendo aí agora é a potência de saída, tá? Mas no dia de hoje. Mas eu não vou pegar o dia de hoje, eu vou pegar o dia 18 de setembro, que eu sei que foi um dia que teve céu limpo o tempo todo. Olha que beleza. Olha que bacana aí essa figura azul aqui, ó. Esse gráfico é o gráfico da potência de saída. E esse gráfico de potência de saída em formato de sino, né, a gente sabe que é um gráfico quando o dia está totalmente livre de nuvens. Então ele teve geração total aí durante o dia todo, ok? Então, o que eu vou mostrar aqui? Ao invés de ser esse total energy aqui, primeiro eu vou mostrar o gráfico da tensão. Então, o meu sistema fotovoltaico, o meu painel, né, o meu arranjo, minha string, ela está ligada no MPPT2 desse inversor, então eu vou selecionar aqui o PV2 Input Voltage, como você está vendo aí na tela. Então ele vai mostrar aí o PV2 Input Voltage. O que significa isso? É a tensão, tá, que aparece no MPPT2, ou seja, da minha string, da minha associação de módulos. Então, olha só que interessante vamos analisar aqui. Nesse dia que teve uma curva praticamente perfeita aqui de potência, significa que ele teve céu claro o tempo todo. Então, a gente agora, olhando só para essa curva verde aqui, para a curva da tensão, o que você observa? Ela tem um formato que lembra, né, um retângulo, mais ou menos retangular. Ou seja, na hora que o meu inversor liga, aqui ó, às 5h25, esse primeiro ponto que ele pega aqui, ela já sobe, né, a tensão bruscamente, ou seja, o inversor ligou, praticamente ele não está gerando ainda, está vendo aqui, ó, ele não está gerando ainda potência, mas ele já tem tensão, e uma tensão, olha que curioso, uma tensão maior do que a tensão de pleno funcionamento. Vamos pegar aqui próximo do meio-dia, né, eu estou aqui 11h30,
meio-dia por aqui, a minha tensão, que é o verde aqui, ó, é o PV Input Voltage, a minha tensão na associação dessa string toda, ela está em 307 volts. 307 volts. No início, logo que o sistema começou a gerar, ela já veio aqui, ó, para 339, né? 359. Ela deu um pico aqui, ó, de 359. Olha que curioso, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que no início da geração, logo de manhã cedinho, ela tem uma tensão muito elevada. Ela tem uma tensão que é maior do que no meio-dia, por exemplo. E outra coisa acontece quando ela vai já desligando aqui, então o sistema desliga, aí ela dá um outro pico aqui de 350 volts, né? E antes de cair totalmente. Então ele dá esse pico aqui de 350, depois vem aqui 275, aí vai para zero. Mas por que isso acontece no início e no final da geração? Ela tem esses picos aqui. Porque é um momento onde a gente tem a tensão de circuito aberto. Lembra lá das características do módulo, né, que a gente comenta os principais parâmetros? Vou até abrir aqui, ó, o datasheet desse módulo. Esse módulo que a gente está usando lá é um módulo da Solar Leading, é o módulo SL6P60 240 watts. Então esse módulo, ele tem aqui, ó, uma tensão, ó, tensão VMP 30.1, né, a tensão de funcionamento, mas ele tem uma tensão VOC Open Circuit, ou seja, de circuito aberto, uma tensão de circuito aberto de 37. Ou seja, quando esse módulo está com circuito aberto, quando é que ele está com circuito aberto? No início e no final da geração. Ele tem uma tensão maior. Ele tem uma tensão maior do que a de funcionamento. Então, no início e no final da geração, no início aqui ele está com o circuito aberto ainda porque ele ainda não está fornecendo corrente. E no final da geração, o inversor está desligando a saída dele, já não tem potência nenhuma mais, ou seja, já não tem mais corrente, mas ele tem tensão. E a gente pode ver isso, essa relação tensão-corrente, a gente pode ver isso mais ou menos se eu substituir aqui a potência de saída pela corrente, olha aqui, ó, PV2 Input Current, significa que é a corrente de entrada dessa string 2, desse MPPT2. Eu substituí e o que aconteceu? Praticamente nada, né? Opa, você vai falar, ah, não, Flávio, não mudou nada, o gráfico é o mesmo. Mas é porque ele é muito parecido. Eu vou até acrescentar então aqui, ó, vamos botar aqui a Output Power, a potência de saída aqui num terceiro gráfico. Então ele tem, ó, Input Current, que é que cor? A corrente é a azul. Voltage é a verde, é esse retângulo aqui. E o vermelho, né, segundo a legenda dele aqui, ó, Output Power, é a potência de saída, o vermelho. Agora observa que o gráfico da corrente e da potência, eles são praticamente idênticos. Eu posso até, né, vamos tirar aqui um para não poluir tanto. Então vamos tirar, por exemplo, essa tensão, ao invés desse retângulo aí, eu vou substituir a tensão pela corrente. Então você vai ver que fica, ó, não, tem os dois na corrente. Então aqui é cadê power? Aqui, ó. Potência de saída. Não, cadê? Corrente de entrada. Sumiu a potência de saída, engraçado, né? Então, vamos botar aqui. Acho que a potência de saída só é disponível no primeiro gráfico. Então, vamos lá. Output Power aqui. E aqui vamos colocar a corrente na string 2, que é a única que tem funcionando, usando a 2 lá. Então, olha só como é que elas são muito parecidas, né? Muito parecidas, praticamente ficam em cima, uma em cima da outra, né? A diferença
né? Ela só não é exatamente igual porque tem a eficiência, o rendimento do inversor, então ele tem algumas perdas aí. E aí a gente então pode acrescentar aqui a tensão, ó, PV2 Input Voltage. Olha só, então eu tenho aqui o azul é a potência, o formato da potência, o verde é a corrente, que tem praticamente o mesmo formato, muito parecido, elas só ficam um pouquinho diferentes aqui, quando a eficiência do inversor cai, né, por causa do aquecimento. E a gente tem o vermelho aí, que é praticamente esse retângulo, que é a tensão. Então, observações que a gente pode fazer. A corrente e a potência, elas têm o mesmo comportamento, ou seja, a corrente ela é dependente da luz, da intensidade, da irradiância solar. Então, essa é uma reflexão importante, ó, vou repetir. A corrente, ela depende da irradiância. A potência depende da irradiância também e a tensão, ela é praticamente constante. Então, o que é a potência? A potência é o produto da tensão, desse vermelho aqui, que é praticamente constante, ó, constante, vezes a corrente, que acompanha o formato da potência. É por isso que a potência e a corrente elas têm o mesmo formato, porque elas estão multiplicados por uma coisa praticamente constante. É como se eu estivesse multiplicando apenas por um valor escalar, né, por um valor constante. Então essa análise aqui ela é bem interessante, porque ela nos mostra que a corrente ela vai aumentando à medida que a irradiância vai aumentando durante o dia, né, que a luz vai aumentando durante o dia, então ela é máxima aqui por volta do meio-dia e depois ela começa a diminuir a corrente e a potência, porém a tensão não, a tensão ela tem esse comportamento praticamente constante, exceto nos momentos onde o inversor liga e ele desliga. E aí eu tenho ainda uma observação final para fazer para vocês ainda. Quando ele liga é ainda pior do que quando ele desliga. Tá? Por quê? Porque quando ele liga, o inversor está frio. E se a gente observar aqui, vamos ver se eu vou localizar aqui, se eu vou achar aqui. Ó. Achei. Ó. VOC, coeficiente de temperatura de circuito aberto. Coeficiente de temperatura de circuito aberto. Então, o coeficiente de temperatura de circuito aberto, ele vale menos 30. Ele vale menos 30. Então, ele fala que essa tensão, o que significa? Menos 0,30, né? Menos 0,30% por grau Celsius. Então, ele diz que a cada grau Celsius de elevação, a tensão de circuito aberto vai diminuindo. Ela é negativa, ele vai diminuindo. Porém, esse valor aqui, 37,2, ele é um valor obtido em Standard Test Conditions, STC, que significa 25 graus Celsius de temperatura na célula. Então, a célula a 25 graus Celsius, ela vai ter, com o circuito aberto, 37,2. Só que qual é o problema de você estar iniciando a operação? Ela pode estar numa temperatura abaixo de 25, porque isso aqui, ó, que horas que acontece isso aqui? Ó, 5h40 de madrugada ainda. Então, dependendo da região, isso aqui é um momento de temperatura bem baixa, né? Se você está, por exemplo, no sul, do sul do país ou em outro país, né? não necessariamente no Brasil, onde você tem menos de 25 graus naquele momento, a célula ainda não está funcionando para ela própria produzir um aquecimento. E a temperatura ambiente é abaixo de 25 graus Celsius. O que acontece? Para cada grau abaixo, eu vou ter, segundo essa coeficiente de temperatura negativa aqui, eu vou ter 0,30% de aumento. Né? Então, se eu tiver 10 graus abaixo, ou seja, 25 menos, se eu tiver 15 graus, isso é bem comum, até aqui em Vitória, em determinadas épocas eu tenho 15 graus, eu vou ter 3%, né? Eu vou ter 3% de aumento de temperatura em cima disso aqui, certo?
Então, olha só, 37,6, 3% dá 1,13 volts a mais. Numa string, né, que eu posso ter dezenas aí de módulos, né, isso aí vai aumentar. E pode ser que ele ultrapasse a tensão máxima do inversor. E observando aqui no gráfico, é por isso que o pico de tensão no início da manhã é maior do que o pico de tensão quando o inversor abre aqui também, só que aqui ele abre depois de ter funcionado o dia inteiro. Então a célula ela já está com uma temperatura acumulada aí de funcionamento maior. Aqui não, aqui ela ficou ó, a madrugada toda. Então ela está em equilíbrio com a temperatura ambiente. Então aqui você pode dizer que ela está em temperatura ambiente mesmo. Então se você tiver numa região de menos 5, por exemplo, então aquele 0,3% lá, aquele 0,3%, né, para cada grau, então vezes 30 graus de diferença. Isso aí já vai para 9, né? 9, essa 0,30% vezes 30. Já vai para 9%. Então, em 37, já vai dar 3,4 volts a mais em cada módulo. Se eu tiver, nesse caso aí desse sistema que tem 12, já dá 40 volts a mais. Tá? Então, aqui, é claro que nessa época do ano, novembro, eu não tinha temperaturas assim tão extremas, mas eu já tive uma diferença ó, de 360 na minha string toda para 350, por exemplo, de 10 graus aqui de diferença do início para o final da operação. Ok? Então, assim, só para finalizar e recapitular. O início da operação, o momento que o módulo liga de manhã cedinho, ele é o momento mais crítico do ponto de vista de tensão. Por quê? Porque uma tensão maior do que o inversor suporta, esse inversor aí no caso, ele suporta 500 graus, ou 500 volts, tá? 500 volts aí na entrada dele. Então ele está com uma folga boa. Poderia colocar até mais módulos aí nessa string. Mas eu tenho que observar sempre o pior caso. E o pior caso, às vezes a gente imagina que o pior caso é quando a temperatura está muito quente, está muito elevada. E nessa situação aí a gente precisa prestar atenção em uma temperatura mais baixa no início da operação. Beleza? Então, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês aqui no meu computador. E essa foi a nossa 51ª aula. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado, né? Eu reforço o pedido que eu fiz no início da aula, o pedido de compartilhamento dessa aula, desse vídeo, desse material, compartilhamento do canal, de inscrição do canal, de você clicar aí no like, clicar no gostei aí no vídeo, isso é muito importante para nós, tá? E se você tiver alguma dúvida, se você quiser sugerir um novo tema ou fazer uma pergunta para mim, tá? Os meus contatos nas minhas redes sociais estão todos na descrição do vídeo, você fica à vontade para me escrever, para entrar em contato e a gente se vê na próxima semana com certeza, ou se você me escrever, a gente tem um contato antes aí, beleza? Então fico aguardando, fico no aguardo e até a próxima aula, a próxima semana, a aula número 52. Até mais!